Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos falar acerca das ações do apóstolo Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, especificamente Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Que vai contar uma história muito específica do apóstolo Paulo, na qual nós temos alguns paralelos do que é narrado ali com a escritura ou texto homérico, especificamente a Ilíada no livro 6. Versos 485 ao verso 489. A nossa referência bibliográfica é o livro de Dennis R. MacDonald. Traduzindo o livro para o português, o seu título seria O Novo Testamento imitou Homero? 4 casos de Atos dos Apóstolos. Excelente livro, recomendo a leitura. Nós estaremos estudando a página 75 do livro. A despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 7 ao versículo 14, Paulo e seus companheiros chegam a Cesareia, onde um profeta chamado Ágapo pegou o cinto de Paulo, amarrou seus próprios pés e mãos e disse: o Espírito Santo diz isto, exatamente dessa maneira: os judeus em Jerusalém amarrarão o homem que possui este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas coisas, nós e os residentes locais imploramos que ele não subisse a Jerusalém. Então Paulo disse: por que vocês choram e quebrantam o coração? Estou disposto não apenas a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como ele não foi persuadido, nós o deixamos sozinho e dissemos: que a vontade do Senhor seja feita. Ora, este texto, o discurso de Paulo, lembra a despedida de Heitor a Andrômaca, especialmente sua famosa declaração sobre o destino. Então nós temos 3 elementos no discurso do apóstolo Paulo, na construção literária de Atos, que devemos ter em mente. Primeiro, a solicitação de que não haja sofrimento por ele. Não precisa sofrer por ele. Segundo elemento, tudo que vier a acontecer com ele é da vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor seja feita. Terceiro, a coragem que ele emprega em seguir esta vontade, em cumprir aquilo que até então para ele é a vontade do Senhor, para que seja para a honra de Jesus Cristo, porque ele está disposto a fazer tudo isso em nome do Senhor Jesus. Guardou estes 3 elementos? Fala de Heitor, Ilíada, livro 6, versos 485 ao 489. Então vai dizer Heitor: minha perplexa senhora, não deixe seu coração sofrer excessivamente por mim. Primeiro elemento, preste atenção: nenhum homem me lançará no Hades além do meu destino. Opa, segundo elemento. Terceiro, eu digo que depois do nascimento, nenhum homem, seja covarde ou corajoso, jamais
escapou do destino. Dennis MacDonald irá nos explicar. Nem Heitor, nem Paulo sabem o que lhe acontecerá, mas cada um enfrenta o perigo com corajosa resignação. Heitor está entregue ao destino, Paulo está entregue à vontade do Senhor. A combinação dessa cena em Atos dos Apóstolos prepara o leitor para esperar o pior para o apóstolo Paulo e para admirar sua determinação inflexível de dar testemunho em Jerusalém e Roma. A colocação desta questão pelo escritor do texto define de maneira brilhante o cenário para os últimos 8 capítulos de Atos. O leitor e o herói sabem que ele morrerá nas mãos de seus oponentes, mas ele cumpre seu dever de boa vontade. Exatamente a mesma coisa que vai acontecer com Heitor. Presta atenção. O modelo literário que Atos dos Apóstolos nos apresenta para a colocação de despedidas no início da narrativa não se assemelha ao estilo de escrita dos testemunhos literários judaicos sobre esta questão, que caracteristicamente situam o discurso pouco antes da morte do herói. Então é uma característica da literatura judaica se diferir nessa questão da literatura grega, aonde nas literaturas judaicas, bíblicas, por exemplo, no que tange ao Antigo Testamento e algumas literaturas apócrifas, nós temos o discurso do herói logo colocado na narrativa pouco antes da sua morte. Se você se aprofundar na Ilíada e ler outros relatos e discursos acerca das ações de Heitor e dos fatos que ocorrem a ele na literatura, você irá perceber o seguinte, que na totalidade, assim como a despedida de Heitor, a de Paulo consiste em 3 partes. A coragem de Paulo no passado e no presente. Isso vai estar no livro de Atos, dos versículos 18 ao 27. Os desafios que os presbíteros enfrentarão no futuro, versículos 28 a 31. E terceiro, a oração de Paulo para eles, versículos 32 a 35. Cada sessão tem paralelos com os discursos de Heitor na Ilíada 6. Então, eu estou dando a fonte literária. Eu li Se você pegar a Ilíada e ler, você vai achar todos os outros. Eu li para mostrar para vocês a construção. Alguns você vai encontrar não nessa ordem, em ordem diferente, dentro do texto da Ilíada. Mas você vai ver cada um desses fatos, cada uma destas construções, porque é uma fórmula literária. É isso que você tem que entender. É uma fórmula literária. É uma maneira de escrever, de construir a história. Ou melhor, a história, né? Porque não são histórias reais. Heitor faz 2 discursos a Andrômaca, separados por uma oração por Astyanax. Em Atos, porém, a oração vem por último. Por quê? Em Atos, a construção também vai assumir as características da religião que está em surgimento. Em Atos, também nós vemos a mudança dos temas dos 2 discursos de Heitor nas 2 primeiras sessões. Aprofundando a leitura, você encontrará muitos outros paralelos, inclusive paralelos da mesma construção gramatical, como eu mostrei lá naquela construção da história de Pedro e Cornélio. Então fiz esse vídeo aqui também. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.